Bom, saindo dessa parte, a gente começa a falar então das nomenclaturas, tá? Eu comentei com vocês sobre duas nomenclaturas, o direito internacional privado e o conflito de leis. Então, a doutrina, ela observa que a denominação direito internacional privado, ela foi a primeira a ser empregada, né, ainda lá na primeira metade do século XIX. E essa expressão, né, ela foi muito utilizada pelos países de tradição europeia continental, enquanto que a expressão conflito de leis ela foi muito mais utilizada pelos países da common law, os países anglo-saxões. Então, os problemas conceituais, né, que foram criados ao longo do tempo, né, de ambas as expressões, tanto conflito de leis como direito internacional privado, têm sido com frequência apontados pela doutrina deixando de lado, né, o inconveniente linguístico, a gente sabe que na prática atual do direito, que tanto o direito internacional privado como o conflito de leis no espaço são termos técnicos na ciência jurídica para designar o ramo do direito que estuda os problemas relacionados à determinação do direito aplicável aos casos mistos ou multinacionais, ou seja, direito nacional ou direito estrangeiro. E, obviamente, por questões de didática, né, e pela familiaridade alcançada no campo comparado, especialmente no que tange à escola europeia, no Brasil se optou, né, pela expressão direito internacional privado. Mas as expressões existentes, elas não se resumem apenas a essas elencadas, né, até o momento. Então, além de direito internacional privado e conflito de leis, a gente também tem normas de colisão, direito interjurisdicional, direito interestatal privado. E é interessante falar isso, por quê? Porque eu deixo sugestões de doutrinas para que vocês possam, né, se utilizar para complementar a aula. Mas vocês têm total liberdade para utilizar a obra que vocês desejarem. Pode ser que algumas dessas obras se utilizem mais de uma nomenclatura do que outra. Mas qual que é a crítica, né, com relação ao termo direito internacional privado? Então, o primeiro ponto a se falar é justamente ao termo privado, né? O termo privado, por quê? Porque diz respeito, né, às pessoas por detrás da relação jurídica e não à matéria de fundo presente na mesma relação. Então, por tais motivos, é que muitos preferem a expressão empregada nos países anglo-saxões, que é o conflito de leis. Então, melhor seria, né, nesse caso, o direito dos conflitos de leis no espaço, justamente para não confundir e achar que vai tratar somente de questões mesmo privadas. E o outro ponto diz respeito ao termo privado. Por quê? Porque o direito internacional privado, ele não se limita a resolver os conflitos propriamente ditos internacionais. Eis que as normas em conflitos apresentadas são normas nacionais de dois ou mais países. Então, esse direito é internacional porque ele resolve conflitos de normas que são nacionais no espaço com conexão internacional. Ou seja, envolvendo ali pessoas privadas, sejam físicas ou jurídicas, né, como por exemplo empresas de países distintos, seja em virtude de uma relação matrimonial, seja de uma relação comercial. Então, a crítica que existe com relação à nomenclatura de direito internacional privado é justamente essa, tá? Seja como for, o certo é que a expressão direito internacional privada é a mais utilizada em várias partes do mundo, especialmente na Europa continental e aqui na América Latina. Bom, quanto ao conceito, né, eu trouxe aqui para vocês dois conceitos, né? Isso por quê? Porque quando a gente começa a estudar o direito internacional privado e, por conseguinte, buscar o seu conceito, frequentemente a gente encontra uma série de variedades conceituais. E o êxito da pesquisa está justamente em a gente encontrar qual é a mais adequada. Isso por quê? Porque a gente vê alguns conceitos já ultrapassados, que utilizam-se de terminologias, né, que hoje em dia já não são tão usuais, como fatos atípicos, elementos estranhos, relações anormais. Então, em virtude disso, eu trouxe aqui para vocês dois conceitos. Um, né, do professor Luiz Ivane de Amorim Araújo e outro do professor Antônio Bodiano. Então, o que fala o professor, né,
Araújo, fala que o direito internacional privado é o conjunto de regras e princípios reconhecidos pelo direito internacional, que tem em sua essência a aplicação da lei aos conflitos interespaciais, que envolvem a lei alienígena e a lei interna no tocante à relação de fatos jurígicos entre um estrangeiro e um nacional. E a seguir, Antônio Bodiano fala que o direito internacional privado ele é como um sistema normativo destinado a realizar as soluções justas dos casos privatistas multinacionais, desde o ponto de vista de uma jurisdição estatal, de uma pluralidade de jurisdições estatais a coordenar, ou, raras vezes, da jurisdição de um tribunal internacional. Então, é importante salientar que o direito internacional privado, ele é a disciplina jurídica que visa solucionar os conflitos de leis estrangeiras no espaço, ou seja, aqueles que têm conexão espacial com leis estrangeiras, que são leis, né, divergentes muitas vezes, além de que são leis autônomas e independentes, né? Então, o que a gente verifica é um conjunto de princípios e regras de direito público destinados a reger os fatos que orbitam ao redor dessas leis estrangeiras contrárias. Então, o direito internacional privado é a expressão exterior do direito interno, do direito estatal, né? Então, quando a gente fala de direito internacional privado, o que está se utilizando basicamente é a lei interna dos estados, tá? Então, nesse ponto, é interessante frisar isso muito bem com vocês. Quando a gente fala também a respeito do direito internacional privado, a gente tem que falar sobre o elemento da extraneidade, que também é mais comumente chamado de elemento estrangeiro, né? E ele pode provir tanto das situações da vida cotidiana, como a gente vem vendo, por exemplo, as mobilidades, né, forçadas de pessoas ao redor do mundo, como também da própria ordem jurídica, como, por exemplo, a realização ou desfazimento de uma sociedade conjugal. Mas muitos doutrinadores, né, dizem que esse elemento, né, para uma melhor compreensão, ele pode ser classificado em algumas categorias. Que categorias são essas, né? Em número de 3. O primeiro é relativo à pessoa. Então, bem expressamente dizendo aqui que está relacionado ao lugar do nascimento, do falecimento, sede da pessoa jurídica, domicílio, residência habitual ou lugar onde se encontra. O segundo elemento aqui, relativos aos bens, né? Lugar de situação do bem, por exemplo, o lugar do registro do bem. E um terceiro vai justamente ser concernente aos fatos jurídicos, né? A outros fatos jurídicos, que é o lugar da constituição e execução da obrigação, o lugar da prática do ato ilícito e o lugar onde os efeitos, né, do ato ilícito são mais evidentes para a vítima, né, do ato. Então, aqui não tem que se falar na aplicação das normas de direito internacional privado sem que existam dois pontos muito importantes, né? Isso por quê? Porque para que o direito internacional privado ele possa operar num processo judicial, deve aparecer a relação jurídica a um determinado elemento estrangeiro, né? Conectado a essa conexão, a essa questão subjúdice, a mais de uma ordem jurídica. Então, não há aplicação de normas do direito internacional privado sem que haja, no caso concreto, normas que ultrapassem as fronteiras de um dado Estado, né? Ou seja, e em razão disso, a gente verifica, então, portanto, o quê? Uma conexão espacial. Então, para isso, o que tem que existir? Divergência de legislação estrangeira autônoma e independente e o elemento da extraneidade ou, né, o elemento estrangeiro que conecte a questão subjúdice à ordem jurídica de mais de um Estado. Então, a gente vai ter a norma jurídica autônoma do Estado, né, A, então, uma ordem jurídica autônoma e independente do Estado A, versus a norma jurídica autônoma e independente do Estado B. Então, por exemplo, uma brasileira se casa com um italiano na França. E eles vêm a residir e adquirir bens passados alguns anos, né? E depois de um tempo eles se transferem para o Brasil, fixando domicílio aqui no Brasil. Passado mais um tempo ainda, eles desejam desfazer essa sociedade conjugal. E aí o que a gente percebe? Vários elementos estrangeiros. Então, de princípio, a gente percebe que a nacionalidade dos nubentes
são distintas, um é italiano e outro é brasileiro, que a localização do casamento, onde foi, né, feito, é no exterior, não foi nem no Brasil nem na Itália, mas foi na França, que houve uma aquisição de bens no exterior, que o primeiro domicílio conjugal, né, do casal foi em tal lugar. Então a gente percebe a relação jurídica que ela ultrapassa fronteiras do Estado e só pode ser resolvida com o auxílio das regras do direito internacional privado. Então, esses pontos são bastante importantes, tá? Então, tem que gravar isso muito bem. Um outro ponto ainda que eu trago aqui para vocês é, segundo, né, professor Goldschmidt, o elemento estrangeiro ainda pode ser dividido em personal, real ou conducista, né? Ou conducista, apenas. O elemento estrangeiro pessoal ou personal, nele, o que existe é que um dos protagonistas ele tem que ser estrangeiro, seja porque ele ostenta uma nacionalidade estrangeira ou porque ele não tem nenhuma, é uma apátrida, né? Ou um deles possui domicílio ou uma residência estrangeira. Já o elemento estrangeiro real, o negócio jurídico recai sobre um bem situado no estrangeiro ou registrado em um órgão registrante fora do país. E o elemento estrangeiro conductista, né? Conductista, está relacionado justamente o quê? A conduta. Então, a conduta no que se refere o quê? Ao negócio jurídico, a um ilícito, por exemplo, tudo que acontece onde? No estrangeiro. Eu ainda coloco aqui para vocês que os atos jurídicos, né? Eles podem ser tradicionais ou mistos ou multinacionais. E eu comentei com vocês lá atrás que o direito nacional privado está relacionado aos fatos mistos ou multinacionais. Então, os casos jus privatistas, eles podem ser de duas ordens. Tradicionais, sem elemento estrangeiro, mistos ou também denominados de multinacionais, com elemento estrangeiros. Tá? E claro que ambos não serão, né, analisados pelos mesmos ramos, né, do direito. Eu ainda coloco aqui para vocês que o direito nacional, a parte de todas as divisões e subdivisões que sofre, desde ainda o do direito romano, pode ser subdividido em comum para os fatos tradicionais ou especial para os fatos mistos ou multinacionais.